Você já ouviu falar na Carla? Se a resposta for sim, tome cuidado. Em Cascavel, menos a cidade que respira enxofre e sussurra nomes de pessoas que ainda nem morreram. Todo mundo conhece uma Carla. Existem as Carlas reais, aquelas comuns, que estudam, trabalham, vivem suas vidas, como se nada estivesse errado. E existe a Carla, a única que realmente importa, a única que na verdade não deveria sequer existir. Bem-vindo a mais um capítulo de Histórias de Cascavel, a Cidade Infernal, um compilado amaldiçoado de relatos que vazam de um lugar onde a realidade se rasga em silêncio. Cascavel é uma cidade que finge normalidade durante o dia, mas quando a noite cai, ela revela seu verdadeiro rosto, um mosaico de sombras vivas. Desejos impuros e criaturas que andam como gente, falam como gente, mas não são gente. E entre todas essas entidades, Carla é a mais discreta. E sem dúvida, a mais perigosa. Carla tem 22 anos, ou pelo menos, finge ter. Ela trabalha durante o dia, estuda à noite e mora sozinha num apartamento apertado, num prédio tão velho, que o encanamento geme como se estivesse chorando. Mas é um choro quente, como se o metal se lembrasse de algo que não deveria. À primeira vista, Carla é simplesmente linda. Linda de um jeito que chama atenção demais. Um tipo de beleza que ninguém consegue especificar o porquê. Seus cabelos ruivos parecem ter vida própria quando a luz os toca. Seus lábios são carnudos, rosados, quase pulsantes. E seus olhos de jade não apenas observam, eles examinam, analisam, dissecam. Homens ficam instantaneamente fascinados. Mulheres sentem uma mistura estranha de inveja e atração. Os animais, porém, evitam olhar para ela. O gato da vizinha do andar de baixo, por exemplo, mia desesperadamente toda vez que Carla passa pelo corredor. Não é um miado de medo, é um miado de reconhecimento. Animais reconhecem predadores muito melhores do que nós. Carla sai à noite como qualquer outra jovem. Ela dança, ela bebe, ela conversa, ela ri, mas acima de tudo, ela escolhe. Se você parar para observar, vai notar uma coisa curiosa. Os homens que a acompanham nunca combinam com ela. São homens comuns, medianos, às vezes até desajeitados. Homens que, em outras circunstâncias, não chamariam a atenção de ninguém menos, exceto a dela. E é aí que mora o perigo. Carla não tem um tipo de homem favorito. Não porque ela aceite todos, mas porque, no fim das contas, todos eles têm o mesmo sabor quando ela está com fome. Sim, fome, não desejo, não paixão, fome. E a parte mais cruel dessa história, ela sempre começa a comer pelo mesmo lugar. O homem sequer chega a tocá-la. Ela nunca é possuída. É ela quem possui e consome menos cada pedaço dele. Mas o processo não é tão simples. A história fica muito pior quando descobrimos onde ela mora. O prédio onde Carla vive não é apenas velho, ele é ancestral. E a palavra ancestral, em Cascavel, nunca significa antigo. Significa que existia antes da cidade, antes das ruas, antes mesmo que os mapas decidissem colocar aquele quarteirão ali. A lenda local conta que, quando o primeiro homem cavou o terreno para erguer os alicerces, ele encontrou algo no subsolo, algo que não era pedra. Era quente, macio e pulsava. Os construtores da época juraram ter visto a terra sangrar naquele dia, mas foram pagos para ficarem calados, um costume muito comum em Cascavel. Mesmo assim, o prédio foi erguido, e ele respira desde o primeiro dia. O apartamento de Carla, por algum motivo desconhecido, é o coração desse organismo vivo. Ninguém sabe por quê, nem quando isso começou, mas todos os moradores evitam aquele corredor específico. Não é apenas superstição, é instinto de sobrevivência. As paredes ali parecem ouvir. O ar é mais denso, mais quente, e o chão vibra levemente, como se algo muito grande, lá embaixo, estivesse inquieto. Dizem que se você encostar o ouvido na parede ao lado da porta dela, consegue ouvir batimentos cardíacos lentos, pesados, profundos, não como os de um coração
humano, mas como os de algo muito maior e muito, muito mais antigo. Carla, claro, sabe lidar com isso. Ela não teme o prédio. Ela tem uma relação com ele, ela entra em casa como quem conversa com um animal de estimação fiel. As luzes piscam quando ela passa, não por uma falha elétrica, mas como um cumprimento. O chão range, mas não de velhice. Parece um suspiro de saudade. O ar muda, reconhecendo a presença de sua mestra. E quando Carla traz um homem para dentro, o prédio inteiro fica excitado. Sim, essa é a palavra. A madeira range num ritmo diferente. As paredes tremem levemente, e o encanamento, menos aquele encanamento quente, emite sons que lembram gemidos abafados. O prédio inteiro participa. Ele observa, ele deseja. A verdade é que Carla não devora os homens sozinha. Ela apenas inicia o ritual. O apartamento faz questão de completar. É por isso que ninguém nunca encontra vestígios. Sem sangue, sem ossos, sem cheiro, nada. Os homens são simplesmente absorvidos. As paredes se abrem para Carla, como se fossem feitas de carne viva. E quando ela decide se alimentar, elas se fecham de novo, engolindo o que sobrou da sua presa. Não há lixo para descartar. Não há corpo para esconder. Não há nada que a polícia possa rastrear. O homem simplesmente deixa de existir. Alguns antigos moradores, aqueles que conseguiram sair de lá antes de enlouquecer, afirmam ter visto manchas escuras, quase marrons, correndo sob a tinta das paredes, como se veias estivessem se movendo por dentro da estrutura, como se o prédio estivesse distribuindo nutrientes para outras partes de si mesmo. Sim, é uma simbiose perfeita, uma parceria infernal. Carla alimenta o prédio e o prédio alimenta Carla. Ela não é apenas uma moradora, é a guardiã, a sacerdotisa de uma entidade faminta que se disfarça de arquitetura. E cada homem que ela leva para casa não está indo para o encontro, está indo para o sacrifício. Então, se um dia você estiver em Cascavel e cruzar com uma mulher ruiva, linda de um jeito inexplicável, e ela te convidar para o apartamento dela, corra, corra o mais rápido que puder, porque o convite não é só dela, é do prédio inteiro. E ele está sempre com fome. Essa foi mais uma história de Cascavel. Se você sentiu um arrepio ou olhou para as paredes da sua própria casa de um jeito diferente, deixe seu like e se inscreva no canal. Lembre-se, em Cascavel, nem tudo que tem paredes é um lar. Às vezes, é uma tumba ou pior, um estômago. Obrigado por ouvir e até a próxima.